as igrejas do Novo Testamento um grupo responsável pela liderança? Por que várias cartas foram dirigidas aos membros das igrejas? Não teria sido correto escrever aos seus dirigentes? Esse procedimento não seria uma negação de que houvesse nas igrejas locais uma liderança, tal como a igreja presbiteriana a compreende e tal como detalhada na Constituição da IPB? Ao examinarmos várias cartas do Novo Testamento, reconhecemos que de fato foram dirigidas geralmente aos crentes, não à liderança. Na carta aos Romanos, por exemplo, nós vemos que Paulo se dirige a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Ele não se dirige apenas à liderança da igreja. As referências continuam a ser a cada um entre vós, capítulo 12, verso 3, e todos os membros, capítulo 12, verso 4. É feita a distinção entre fortes e fracos, capítulo 15, verso 1. É feita a distinção entre os irmãos e os que provocavam divisões na igreja, capítulo 16, verso 17. Não é feita a distinção entre líderes e liderados. Na lista de recomendações e saudações do capítulo 16, Paulo não menciona um conselho da igreja de Roma, nem faz referência ao ofício de presbítero. Já na carta aos Coríntios, nós constatamos que vários problemas da igreja haviam sido trazidos ao conhecimento do apóstolo, e sua resposta orientadora é enviada aos crentes, não à liderança. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1, 2. E na segunda carta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Gaia, segundo aos Coríntios 1, 1. Em segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 11, ele exclama: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Na questão da coleta em favor dos santos, a instrução do apóstolo é dada a cada um de vós, capítulo 16, verso 2. Mas em 15 e 16, a instrução é para que se sujeitassem aos da casa de Estéfanas, que haviam se consagrado ao serviço dos santos, bem como deveriam sujeitar-se a todo aquele que é cooperador e obreiro. Então, essas cartas foram escritas à igreja em geral, mas fica claro o reconhecimento de que havia uma liderança. Na carta aos Gálatas, nós lemos que Paulo e seus companheiros escreviam às igrejas da Galácia, capítulo 1, verso 2, e se dirigiam a todos os crentes de lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6, 1. Mas havia reconhecimento dos que instruíam a igreja. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Gálatas 6, 6. A carta aos Efésios foi dirigida aos santos que vivem em Éfeso, capítulo 1, verso 1. Paulo fala especificamente com mulheres e maridos, capítulo 5, versos 22 e 25. Fala com filhos e pais, capítulo 6, versos 1 e 4. Servos e senhores, capítulo 6, versos 5 e 9. Não há referência a líderes da igreja, mas, segundo o registro de Lucas, quando Paulo quis se despedir deles, convocou a Mileto, os presbíteros da igreja, Atos 20, 17. A carta aos Filipenses. De novo, temos o caso de uma carta escrita aos crentes em geral, aos crentes da igreja. Mas, neste caso, Paulo menciona também bispos e diáconos, capítulo 1, versículo 1. Escrevendo a Tito, em outra ocasião, o apóstolo mostrou entender que as palavras
bispo e presbítero se referiam ao mesmo ofício. Tito, capítulo 1, versos 5 e 7. Na carta aos Colossenses, na saudação da carta, Paulo se dirige aos santos e fiéis que vivem em Colossos, mas Epáfras é mencionado logo em seguida como o que os havia instruído. Como em Efésios, Paulo menciona esposas e maridos, capítulo 3, versos 18 e 19, menciona filhos e pais, 3, 20 e 21, menciona servos e senhores, capítulo 3, verso 22 e capítulo 4, verso 1. Arquipo é mencionado em seu ministério, mas sem explicação de qual tenha sido. Na carta aos Tessalonicenses, vemos que foram ambas dirigidas às igrejas. O apóstolo fala de novo a todos, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13, Paulo recomenda a liderança da igreja recomendada por Paulo. Esses deveriam ser tidos em apreço, com amor, com máxima consideração, por causa do trabalho que realizavam. Obviamente, então, o fato de o apóstolo dirigir as cartas às igrejas e aos crentes em geral, isso não eliminava o reconhecimento da liderança que existia de acordo com a própria orientação apostólica. A carta aos Hebreus foi escrita a cristãos judeus da dispersão que enfrentavam o perigo da apostasia. Talvez atravessassem uma transição na liderança da igreja, e eles são então exortados a se lembrar de seus líderes, obedecendo-os. Capítulo 13, versos 7 e 17. Nesse caso, tanto temos uma carta escrita para os crentes em geral, como também encontramos a referência à liderança da igreja. Na carta de Tiago, nós vamos ver que o seu autor a dirige às 12 tribos que se encontram na dispersão. Capítulo 1, verso 1. Mas Tiago refere-se aos mestres da igreja, quando diz: não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Capítulo 3, verso 1. E Tiago refere-se aos presbíteros, quando diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele. Capítulo 5, verso 14. As cartas de Pedro foram dirigidas aos eleitos, que são forasteiros da dispersão. Primeira carta, capítulo 1, verso 1. E aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Segunda carta, capítulo 1, verso 1. Pedro menciona servos, mulheres, maridos, jovens e todos, afinal. Primeira carta, capítulo 2, verso 18, capítulo 3, versos 1, 7 e 8 e capítulo 5, verso 5. Mas Pedro especifica os presbíteros, sua responsabilidade e sua recompensa na primeira carta, capítulo 1, versos 1 a 4. E as cartas de João? Escrevendo a Gaio, o apóstolo menciona uma carta escrita à igreja, mas em seguida refere-se também a Diótrefes, que, conforme ele diz, gosta de exercer a primazia, versos 9 e 10 da terceira carta. Diótrefes, então, era o caso de má liderança. A carta de Judas foi escrita aos chamados, versículo 1, mas menciona pastores, ainda que a referência seja aqueles que a si mesmos se apacentam, versículo 12. Este apanhado introdutório mostra que, de fato, as cartas do Novo Testamento, além das pastorais, foram, em sua maioria, dirigidas aos crentes em geral. Mas fica também claro que a existência da liderança era pressuposta, sendo às vezes claramente referida. Para o estudo sobre essa liderança, e particularmente sobre o presbiterato, analisaremos agora duas passagens